Gente, eu já aviso vocês que se tiver barulho de papel, eu tô segurando um aqui. E se tiver uma cantoria de fundo que o microfone aqui pegar, é porque os vizinhos resolveram cantar. Então, é isso aí só pra quem tá assistindo a este vídeo. Muito rock, muito estilo emo, muita atitude e uma parceria pra lá de especial fazem parte do novo álbum de Willow Smith, ou simplesmente Willow, Lately I Feel Everything. Ela lançou o seu novo álbum de estúdio há mais ou menos 1-2 semanas e eu estou trazendo aqui para vocês o review, a minha análise, o que eu achei desse álbum e também as informações que eu posso trazer aqui que foram divulgadas, né, que estão aí na internet pra gente contextualizar toda essa parte do álbum da Willow. Então é esse o assunto no vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube trazendo então o análise, o review, o que vocês quiserem chamar aqui de Lately I Feel Everything, álbum da Willow, filha do Will Smith, irmã do Jaden Smith. Vocês vão entender porque eu tô fazendo essas referências, mas ela resolveu ir pra parte roqueira, resolveu se enveredar aí pra parte do rock e posso dizer a vocês que eu achei uma cartada muito interessante, muito boa e que ela pode se tornar uma grande artista do meio pop punk, pop rock, tudo que vocês virem aí nesse estilo, que nós tivemos grandes artistas que foram desse meio e que também ajudaram a Willow a trazer a este álbum. Uma coisa que eu acho que vocês aí de casa podem... Tô falando como se eu estivesse na televisão, né? Mas enfim, que a gente pode analisar que possa ser ruim, não sei se vocês acham, é que o álbum, ele é curto. Você sentou ali, ficou, sei lá, uma meia hora para ouvir o álbum, já deu, porque o álbum tem mais ou menos uns 26 minutos de duração com 11 músicas. Isso para algumas pessoas pode ser ruim, de fato, que querem um álbum maior, alguma coisa maior, um trabalho maior e tal, mas eu acho que foi um trabalho muito bem feito e muito interessante também para a gente analisar de como ele foi feito e do que ele foi feito e o que tem por trás deste álbum. Quando a gente vai pesquisar um pouco sobre o álbum, a gente vê que tem muito da Willow, tanto na parte de escrita quanto na parte da produção. Também temos a participação de Tyler Cole e também do Travis Baker, um dos grandes guitarristas aí que a gente conhece deste meio pop rock, pop punk. Aí quando a gente vai pesquisar como que foi a distribuição deste álbum, a gente encontra a Roc Nation, que é a gravadora do Jay-Z, e também a gente encontra, que eu vou até ler aqui para vocês, que é o MSFTS Rap, ou a mesma sigla anterior com a palavra Music. Mas o que quer dizer esse MSFTS? Quando a gente pesquisa, a gente entende que ele é um coletivo criado tanto pelo Jaden Smith quanto pela Willow, e tem a participação de mais um amigo deles neste meio, que é para ajudar na distribuição deste álbum. Nicolas, a gente pode analisar que o álbum da Willow é um álbum independente? Eu acho que a gente até pode analisar assim, pelo fato de que há uma parceria desse coletivo junto com a Roc Nation. Que ele é 100% independente, aí já é uma outra história. Porque como tem a participação da Roc Nation para distribuição e venda, acaba não sendo totalmente independente. Mas que é uma boa parte da Willow dentro do álbum, isso existe bastante. A gente consegue analisar que tanto ela quanto o Tyler Cole participaram dessa produção. Aonde eu vi nos créditos não fala nada do irmão dela, do Jaden, então basicamente ele não faz parte deste trabalho. E o que a gente pode analisar, o que a gente pode rever deste álbum para trazermos aqui? Para quem é lá de uns anos atrás, mais ou menos ali começo dos anos 2000 e tal, que ouvia muito a Avril Lavigne, que faz parte também deste álbum, para quem conhece ela daquele pop punk, daquele pop emo que a gente tinha da época, a Willow nos traz muito isso dentro do álbum. Então eu, quando ouvi
ouvi o álbum, eu senti muito a influência da Avril, eu senti muito a influência do Travis Barker e também eu percebi que muitas bandas que eram do pop emo estão presentes ali sonoramente. Uma delas, por exemplo, é o Paramore, que em alguns momentos eu acho que a Willow tem um timbre muito parecido com a Hayley Williams, e de muitas outras, a Blink, o próprio Green Day, eu acho que também tem uma grande influência ali. Então todas essas bandas que foram do pop rock, do pop punk e que fizeram bastante sucesso, foram uma grande influência para Willow trazer este álbum. Como eu disse, ele é um álbum que numa sentada você ouve ele tranquilamente, as músicas não enjoam, algumas podem passar despercebido, podem não ser daquela vontade toda. Nossa, mas eu acho que ele é um álbum muito coeso. Eu gosto muito da música Naive e também a parceria da Avril e da Willow, que é a música Grow, que também tem a participação do Travis Barker. Na minha colinha de sempre, hoje eu tô com um papelzinho aqui rapidinho, porque eu já comecei anotando, né, pra trazer o vídeo pra vocês, então eu já fui anotando, o álbum tem isso, o álbum tem aquilo, e acabou ficando nesse pedaço de papel mesmo, porque é o que estava mais perto de mim, o celular não estava perto. Eu já anotei aqui o que já foi publicado de críticas em relação ao álbum. E também que nós tivemos as parcerias do Travis Barker, né, que ele faz parte também ali da parte de produção. Também tivemos Ayla Tesler Maybe, a Tierra Walk, a banda Cherry Glazer e a Avril Lavigne. A Cherry é uma banda de rock, né, de pop rock. A Ayla também faz parte desse estilo e a Tierra é uma rapper conhecida da Willow. São essas as participações. O Travis está em pelo menos 3 músicas ali do álbum. E são músicas rápidas. Eu acho que são pouquíssimas músicas que passam de 3 minutos. Então é um álbum de 11 músicas com duração de 26 minutos e uns segundinhos ali, uns quebradinhos. É um álbum muito simples, mas ao mesmo tempo de muita qualidade. Tanto que a gente vê isso nas avaliações. O Metacritic inicialmente avaliou o álbum na nota de 81. Olha só onde estamos com Willow, nota 81. E pelas críticas que eu vi dentro do próprio site do Metacritic, são críticas muito positivas e dificilmente a gente encontra uma crítica negativa. Para vocês terem uma ideia, o público que vota dentro do Metacritic, né, você pode criar sua senha lá e fazer a sua votação, dar o seu veredito, os seus comentários, tem muito brasileiro lá comentando. A nota inicialmente que foi publicada, né, que estava sendo publicada, essa nota ela varia de acordo com as avaliações que vão entrando dentro do site, né, então a média que vai acontecendo. Essa nota do público é uma média. Então se a gente tem essa média de 9,5, né, 9,5, isso quer dizer que nós tivemos muitas notas 10, muitas notas 9, até 8, tivemos ali algumas notas, mas notas altíssimas para um álbum de uma cantora que basicamente nasceu há um tempo atrás com Whip My Hair e hoje já é uma menina completamente diferente. Que é uma coisa também que eu destaco bastante da modificação e do ganho, né, que a Willow teve nesses últimos anos. A gente conheceu ela lá atrás com Whip My Hair. Ela era uma menininha, ainda estava começando, a gente não sabia se ia dar certo ou se não ia. A música na época deu muito certo, mas a gente não sabia se a Willow daria certo. Analisando hoje, a gente vê que a Willow sim deu muito certo. Aliás, ela fez uma apresentação esses dias de Whip My Hair, meio num estilo bem rock, bem pop rock, e foi muito interessante, e ela até raspou o cabelo na apresentação. Ainda em outras notas, o NME deu nota 80, o The Independent deu nota 80, o X-Clan deu nota 70, o Clash deu nota 70 e o The Life of Bad Fit deu nota 80. Então, notas bem altas para um álbum que faz ali, né, que está nas origens do pop rock, do pop punk, também do rock, né? Um rock puríssimo que nós temos ali no álbum Lately I Feel Everything. Nota para mim do álbum, nota 9. Acho que eu não dou 10 assim, eu acho que justamente porque eu esperava músicas maiores. Não que as músicas sejam enjoativas e tal, mas na hora que você tá empolgando, a música acaba. Na hora que eu empolguei, por exemplo, na música dela com a Avril Lavigne, a música acabou. Falei, acabou. Ouvi de novo, né? Fui lá, ouvi novamente a música, mas eu não dou nota 10 para o álbum porque queria que as músicas fossem maiores, passassem de 3 minutos e tal, para que a gente pudesse ter mais uma empolgação, né? Ter mais ânimo
máximo ali para dentro das músicas. E você, já ouviu o novo álbum da Willow? O que você achou? Qual que foi a sua nota? O seu comentário sobre este álbum? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha que ajuda bastante. Se inscreva no canal para você não perder nada aqui. Ative o sininho, as notificações aí para você não perder nada. E siga as minhas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. É isso o vídeo dessa semana, gente. Até a próxima semana. Tchau pra vocês.